É isso aí, galera da terceira série do ensino médio. Vamos lá, né? Mais uma atividade de física. Bem, pessoal, nessa atividade nós estaremos discutindo sobre um assunto bem interessante, que é a corrente elétrica, né? E os seus efeitos quando percorre um determinado material. Vamos lá para a nossa atividade? Antes, eu quero colocar aqui, né, uma apresentação em slides. Bom, vamos lá? Bem, galera, a apresentação já está, né, à nossa disposição. Como vocês podem observar, né, nós temos aqui umas animações, né, mostrando para a gente como acontece, o que acontece no interior de um fio condutor, certo? Vale lembrar que a corrente elétrica, ela é o movimento frenado de cargas elétricas, como vocês podem ver nessas animações. Nos metais ocorre a ligação metálica, por exemplo, no cobre, né? Quando há a formação do material chamado cobre, as ligações metálicas provenientes dos átomos causam o aparecimento de elétrons livres, tá certo? Então, cada átomo ligado naquela combinação vai permitir a presença de um elétron livre. Isso quer dizer que no interior de um condutor existe uma quantidade bem grande de elétrons livres, ou seja, elétrons que, por serem submetidos à presença de um campo elétrico, podem ser colocados em movimento, certo? Inclusive, nessa terceira animação, aqui vocês percebem a presença de um gerador de eletricidade, que a gente costuma chamar de pilha ou bateria, né? Aqui nós temos a presença de um polo positivo, aqui nós temos a presença de um polo negativo. Então, esse gerador está fazendo o quê? Está criando um campo elétrico. Ele está provocando uma diferença de potencial elétrico. Não sei se já aconteceu com vocês, se você ia andando num piso e não percebeu que tem um pequeno degrau. Não percebendo o pequeno degrau, quando você pisa na parte mais baixa, você sofre um solavanco, um puxão verticalmente para baixo. Isso é o quê? É uma diferença de potencial, só que nesse caso, gravitacional. Aqui, pessoal, os polos positivos e negativos do gerador vão causar esse mesmo efeito, eles vão criar uma DDP, diferença de potencial. Porém, nesse caso aqui, a diferença de potencial é elétrico, porque a ação é sobre cargas elétricas. Daí é o seguinte, pessoal, o polo positivo vai fazer o quê? Ele vai puxar os elétrons livres, enquanto o polo negativo vai fazer o quê? Vai empurrar as cargas negativas. Então, as cargas negativas são obrigadas a se movimentar do polo negativo para o polo positivo, tá certo? Esse movimento das cargas elétricas é chamado de corrente elétrica, certo? E é o seguinte, pessoal, nos condutores fluidos, tanto cargas positivas quanto cargas negativas se movem, tá certo? Porém, nos condutores metálicos, somente as cargas elétricas negativas é que se movem. Por causa dessa pequena confusão, deu-se origem ao que nós chamamos de sentido convencional das cargas elétricas ou da corrente elétrica, em que, supostamente, porque na verdade as cargas positivas estão inertes, as cargas positivas se movimentariam do polo positivo para o polo negativo. Bem, como nós sabemos, quem está em movimento são os elétrons. Então, por isso aqui a gente chama de sentido real da corrente elétrica, que vai do polo negativo para o polo positivo. Como vocês podem verificar, pessoal, esse movimento das cargas elétricas, ele é um movimento ordenado.
Ele é um movimento em ordem, certo? Então, chamamos de corrente elétrica todo movimento ordenado de cargas elétricas, quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, certo? Podemos medir a corrente elétrica utilizando um dispositivo chamado amperímetro, ou podemos calcular. Calcular, pessoal, é bem simples, né? I é a intensidade de corrente elétrica, delta Q, a variação da quantidade de carga elétrica que passa por uma secção transversal do condutor, delta T é o intervalo de tempo, certo? Então, quando a gente divide a quantidade de carga que está circulando por uma secção reta, né, no condutor, no intervalo de tempo, a gente está calculando o quê? A intensidade da corrente elétrica, tá bom? Bem, vale lembrar que a quantidade de carga é dada em coulomb, o intervalo de tempo é medido em segundos, então, coulomb por segundo é uma outra unidade de medida chamada de ampere, tá? Por isso que a gente fala de amperagem, ou, inclusive, quando você vai comprar um celular, um dos quesitos, né, que você procura é a amperagem da bateria, certo? Bem, lá ela é medida em miliampere-hora, bom? No caso, por exemplo, uma bateria de 5.000 miliampere-hora, ela tem uma capacidade, né, de armazenar uma determinada quantidade de carga, tá bom? Daí é o seguinte, galera, tem aí o prefixo mili. Daqui a pouquinho a gente explica para vocês o que vale esse mili, tá? Do miliampere-hora. Vamos lá, então? Continuando, galera. Ó, vamos lá, corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas ao longo de um condutor. Isto é o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido. Ó, os materiais existentes dividem-se em dois grandes grupos quanto à mobilidade dos portadores de carga elétrica. Ou seja, os materiais eles se dividem quanto à permissividade deles para esse movimento de cargas elétricas em condutores e isolantes, né? Os condutores metálicos e grafite, materiais que apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade deles em seu interior, certo? Então, os condutores são aqueles materiais que permitem o movimento ordenado das cargas elétricas. Soluções eletrolíticas são soluções que os portadores de cargas elétricas são íons positivos e negativos. Por exemplo, o líquido, né, que é uma mistura álcool e ácido, existe no interior de uma bateria. Então, nas soluções eletrolíticas, tanto cargas positivas quanto cargas negativas se movem dentro desse material. Tá? Gases ionizados, da mesma forma, são os portadores de carga elétrica, que podem ser íons e elétrons livres. Então, nas soluções líquidas e gasosas, tanto cargas elétricas positivas quanto as cargas elétricas negativas têm mobilidade. Porém, nos condutores sólidos, como eu já disse para vocês, apenas os elétrons é que se movimentam, certo? Continuando. Unidade da intensidade da corrente elétrica no sistema internacional. Também já comentei com vocês. Olha bem, a intensidade de corrente elétrica no sistema internacional tem a unidade coulomb por segundo, C/S, tá? Coulomb dividido por segundo. Ou seja, para você calcular, você pega a carga, o valor da carga, e divide pelo valor do tempo. Carga em coulomb, tempo em segundos. Em homenagem a André Marie Ampère, o coulomb por segundo foi então substituída por ampere. Submúltiplos do ampere. Por que a necessidade de submúltiplos, professor? Porque o ampere é uma unidade grande, certo? Daqui a pouco vocês vão ver a respeito dessa ideia, né, de ser grande. Por isso nós usamos submúltiplos, certo?
miliampere, MA. O que é o miliampere? É o ampere dividido em 1.000 unidades. Por exemplo, a sua bateria de 5.000 miliamperes, ela tem, na verdade, 5 amperes, tá certo? Inclusive, o uso do miliampere é muito comum, tá? Mas, na prática, ela tem 5 amperes, tá certo? Microampere. O micro já é o ampere dividido em 1.000.000. Assim como o nano é o ampere dividido em 1.000.000,000. E o pico, 10 elevado a menos 12, seria um ampere dividido em 1.000.000.000, certo? Então, porém, vale ressaltar que a unidade, o submúltiplo mais utilizado é o miliampere, tudo bem? Inclusive, as baterias, né, de máquinas, de ferramentas elétricas, né, como furadeira, por exemplo, serras em geral, o próprio celular, tudo vem em miliampere. Continuando, galera. Os efeitos da corrente elétrica. Olha bem, pessoal, o primeiro efeito é o efeito térmico, também conhecido como efeito Joule, tá? Quando os elétrons livres são acelerados no interior dos condutores e eles colidem com os átomos do material, essas colisões transferem energia, fazendo com que esses átomos aumentem sua vibração. Essa situação, macroscopicamente, é evidenciada pelo aumento da temperatura do condutor, gerando o calor. Por exemplo, o chuveiro elétrico, a torradeira, né, a sanduicheira, os grills em geral, todos os dispositivos que usam esse efeito. Tá? Por quê? Porque quando os elétrons se movem, eles colidem com as paredes do material, e a colisão, o impacto, gera aquecimento, certo? Então, um dos efeitos é o efeito Joule. Por exemplo, se você pegar uma salsicha e ligá-la numa bateria, né, os dois extremos da salsicha ligados nos dois extremos de uma bateria, essa salsicha vai sofrer um superaquecimento, tá bom? Inclusive, as primeiras lâmpadas elétricas, elas utilizavam o grafite, que é um condutor. Porém, o grafite vai superaquecendo e vai queimando. Tá? A queima dele é que gera a luz. Tá? Porém, ele queima rápido, então, rapidamente, a luz se queima, né? Inclusive, a gente usa essa expressão até hoje. É por causa da queima do grafite. Tá bom? Continuando, galera. Efeito Joule. Como nós já dissemos, né, aqui tem uma série de dispositivos eletrônicos em que há a presença do efeito Joule, ou efeito térmico, né, que é a conversão da energia elétrica em calor. Continuando, galera, efeito químico, né? Quando uma corrente elétrica atravessa uma solução de ácido sulfúrico, por exemplo, observamos a formação de gases, oxigênio e hidrogênio, o cátodo e o ânodo. A corrente produz uma ação dos elementos da substância. Essa experiência, inclusive, ela é chamada de eletrólise, né? Você pode usar o lápis, né? 2 lápis, na verdade, ligados aos 2 polos de uma bateria, e coloca numa solução ácida. Aí você vai ver a formação de bolinhas nas pontas do lápis. Essas bolinhas formadas, galera, é justamente a quebra da molécula da água, dividindo-a em hidrogênio e oxigênio. Então, esse é o efeito químico da corrente elétrica. Ele quebra a molécula da água. Efeito magnético. Bem, pessoal, é o seguinte, um ímã, ele se difere dos outros materiais porque as suas estruturas elementares, chamadas de ímãs elementares, elas são ordenadas. As cargas elétricas, quando em repouso, elas têm movimento desordenado. A corrente elétrica, ela faz o quê? Ela provoca o movimento ordenado das cargas elétricas. E isso faz com que o condutor tenha suas estruturas internas com o mesmo comportamento das estruturas internas de um ímã. E isso faz com que o condutor torne-se um ímã temporário, certo? Então, esse é um dos efeitos da corrente elétrica, o efeito magnético. Então, enquanto um condutor ele é circulado por uma corrente elétrica, em volta dele surge
um campo eletromagnético. Efeito luminoso. No caso, pessoal, aqui a gente tem uma lâmpada de filamento, né? Inicialmente, essa lâmpada utilizava o grafite, né? Por superaquecimento, pelo efeito Joule, ele queimava e, durante a queima, ele emitia luz. O mesmo acontece com as atuais, né, lâmpadas de filamento. Hoje elas utilizam uma liga metálica, né, chamada de filamento de tungstênio, e esse tungstênio ele também vai queimando gradativamente, porém ele tem uma vida bem longa, bem maior do que o grafite, né? Porém, chega num determinado momento que a gente fala, a lâmpada queimou, ou seja, o filamento aqui, ó, ele se rompe devido à queima gradativa e deixa de emitir a luz, né? Porque abre o circuito, então a corrente elétrica não circula mais por ele. O efeito luminoso é uma consequência do efeito Joule, após o condutor ser aquecido. Ele, então, emite ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível. Ok? Efeito fisiológico. Pessoal, o efeito fisiológico é a sensação que nós temos quando a corrente elétrica, ou seja, os elétrons em movimento, colidem contra o nosso corpo. Tá? Aí, pessoal, eu coloquei aqui uma imagem, né, que vocês podem visualizar com muita clareza, de que, dependendo da intensidade de corrente elétrica que você é submetido, isso pode causar danos. Danos, como nesse caso, que são considerados mínimos, e danos permanentes, né, porque dependendo da descarga elétrica que uma pessoa é submetida, isso pode levar ao óbito dela. Tá? Equipamentos eletrônicos que mais causam esse tipo de acidente doméstico é o chuveiro. Tá? Por quê? Porque ele é o aparelho eletrônico da nossa casa que puxa maior corrente elétrica. Né? Inclusive, ele é o famoso vilão, né, no consumo elétrico da nossa casa, justamente porque ele exige uma maior quantidade de carga elétrica para poder funcionar e bem. Tá certo? Coloquei aqui, como eu estava dizendo, né, uma tabelinha mostrando os danos que cada faixa de corrente elétrica causa no corpo de uma pessoa. Ó, de 1 miliampere a 10 miliampere, formigamento apenas. De 10 miliamperes a 20 miliamperes, dor e forte formigamento. De 20 miliamperes a 100 miliamperes, convulsão e parada respiratória. De 100 miliamperes a 200 miliamperes, fibrilação. Isso quer dizer o quê? O coração ele já vai parar por causa dessa corrente elétrica. Acima de 200 miliamperes, queimadura, né? E parada cardíaca. Nesse caso aqui, se não houver um atendimento rápido, a pessoa pode ir a óbito. Tá? Professor, mas quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, os médicos utilizam um equipamento chamado desfibrilador. Justamente, pessoal, por causa dessa questão, né? A fibrilação, ela vai fazer com que o coração ele pulse de forma desordenada, né? Ele pode até parar. Agora, acima dos 200 miliampere-hora, ele vai parar. O coração ele funciona com base nos impulsos elétricos transferidos a ele pelo cérebro. Tá? Então, o cérebro ele dá choque no coração o tempo inteiro para ele pulsar, para ele se movimentar, para ele bater. Com isso, fazer com que o sangue se mova por todo o nosso corpo. No caso de uma parada cardíaca, uma descarga elétrica externa faz o coração voltar a se movimentar. É por isso que exige-se ou há necessidade de fazer uma massagem cardíaca. Para lembrar, a pessoa, para fazer uma massagem cardíaca, ela precisa de treinamento. Tá? Então é isso, galera. Deixa eu colocar aqui na tela a atividade de vocês, tá bom? Para a gente poder resolver essa tarefa. Tudo que eu falei está registrado aqui no texto, fórmula, o valor, o significado de cada item, né? Os efeitos da corrente elétrica. Então, vamos lá nas atividades. Atividade de número 1, galera. Diz assim, nosso exercício. Ó, a secção
de um condutor de eletricidade passam 15 coulomb a cada minuto, ou seja, 60 segundos. Qual a intensidade de corrente elétrica em amperes A desse condutor? Eu disse a vocês, pessoal, nós vamos calcular a corrente elétrica com I, intensidade de corrente elétrica, igual a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Olhando no exercício, a quantidade de carga é de 15 coulomb. 15 no lugar do Q, e o tempo 60 segundos. Professor, é 60 dividido por 15? Não, é 15 dividido por 60. 15 dividido por 60, pessoal, vai dar 0,25. Ou seja, 0,25 amperes. Tá certo? Exercício de número 2. Então, é simples assim. Carga dividido pelo tempo. Exercício 2. Quando uma corrente elétrica atravessa um material de resistência elétrica não nula, ocorre um aquecimento devido às múltiplas colisões entre os elétrons e os átomos da rede cristalina do material. O fenômeno descrito é conhecido como nós já comentamos, efeito térmico ou efeito Joule. Tá certo? O efeito térmico é justamente a conversão da energia elétrica em energia térmica devido às colisões que os elétrons, né, vão sofrer ou vão desferir contra as paredes do material na qual a corrente está circulando. É isso, galera. Tenham todos um ótimo dia.